Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao painel Novas Fronteiras e Riscos da Tecnologia, Segurança na Era da Conectividade. Em nome da Edelman Significa, agradeço a presença de vocês. Sou Rafael Acal, eu sou líder de tecnologia da Edelman e já tenho uma boa experiência na parte de segurança. Aí fiquei honrado em ser convidado para ser o moderador. Eu vou convidar os nossos participantes. O Henrique Martins, ele é o especialista de inteligência da ClearSale, é a área que cria a otimização para a parte da segurança e o mapa da fraude que ele vai apresentar. O Bruno Ortolani, que é o porta-voz de segurança da HP, e ele lidera a categoria de PCs da empresa. E o Márcio Dantas, o head de Digital Payment do iFood. Ele é toda a parte responsável pela operação de pagamentos dentro do app. Obrigado pela presença. Vamos sentar? Vamos fazendo. A gente está com um dia bem intenso aqui de debates e conteúdos. A gente acabou de ter um painel falando especificamente sobre os novos hábitos de consumo, a importância da experiência do cliente e como ele está sendo o centro das atenções. No nosso mundinho, a gente sabe que não é só consumo, né? A internet, as novas tecnologias mudaram praticamente todo o nosso comportamento. Então, a gente vai começar falando um pouquinho como esse novo comportamento nesse mundo conectado nos expõe em algumas situações de risco. E aí eu passo a bola para o Bruno da HP, que vai falar um pouquinho sobre esse ponto. Passador de slide. Boa tarde, pessoal. Quando a HP começou a estudar sobre segurança, né, basicamente a gente começou a olhar um pouco antes disso, né? Por que a gente teria que estudar segurança e o que desencadeou isso? Basicamente, a HP começou a perceber que o estilo de trabalho hoje das empresas está mudando muito, né? Então, basicamente, a força de trabalho está trazendo um novo estilo de trabalho para as empresas. E, para vocês terem uma ideia, em 2020, 50% da força de trabalho já vão ser millennials, né? E esses millennials, eles trazem uma nova forma de se trabalhar. Um outro ponto, o local de trabalho. Antigamente, as empresas tinham os funcionários trabalhando sempre no mesmo ambiente, né? Os equipamentos ficavam conectados sempre na mesma rede, com uma segurança garantida. Hoje em dia, as pessoas têm uma mobilidade muito maior. Elas trabalham de diversos locais, né? Então, você pode trabalhar desde home office, que tem crescido cada vez mais, ou até mesmo em redes públicas, né? Aeroportos, cafés, enfim, está ficando cada vez mais comum esse estilo de trabalho. Hoje, 70% dos escritórios eles já têm também ambientes abertos, né? Então, a parte de colaboração está ficando cada vez mais forte. E daí entra o estilo de trabalho também, né? Então, hoje se faz muito mais colaboração do que se fazia antes. As pessoas realmente trabalham cada vez mais em telefone, falando com diversos locais. E daí a parte de colaboração acaba sendo um item muito importante para as empresas também. Foi olhando esse cenário, né, de mudança da forma de trabalho das empresas, independente do segmento, que a HP começou a pensar que, peraí, a parte de segurança vai começar a ser um problema para essas empresas. Porque como que eu vou garantir que um equipamento esteja seguro com o usuário dentro da minha empresa e com o usuário numa cafeteria, por exemplo, né, conectado numa rede pública? E a gente começou a analisar alguns dados, né, de mercado, de estudos que a gente trabalha. Então, a gente percebeu que no último ano houve um aumento de 48% em cyberataques nas empresas, né? Isso é realmente um volume muito grande. Mais de das 2.000 empresas listadas pela Forbes, 92% esperam ter algum tipo ou relataram algum tipo de cyberataque. Se gasta mais de 7 milhões de dólares com violação de dados nas empresas. Então, é realmente um gasto muito grande que as empresas começam a ter. E teve um aumento principalmente em desktops e notebooks, ou seja, onde o usuário está usando, né, o equipamento na ponta, de mais de 200%. E a maioria das empresas hoje elas já esperam ter algum tipo de cyberataque.
até porque cada vez mais está ficando comum, né? Então, se a gente pegar várias empresas, vários tipos de cyberataques, a gente tem até um timeline que a gente trabalha com alguns clientes. Um deles, por exemplo, é o caso da Sony, que aconteceu em 2014, né, que estima-se que o hacker ficou dentro da rede da empresa de 6 a 8 meses, roubou mais de 1 terabyte de informações, gerou processos gigantescos. Esse ano a gente pode citar diversos casos, como o WannaCry, que afetou mais de 100 países no mundo inteiro, o caso da HBO, que roubaram episódio do Game of Thrones, dados de atores do Game of Thrones. E um ponto que a gente tem trabalhado é que, independente da empresa, independente do perfil, né? E daí entra um outro estudo que a HP começou a fazer. Por que que os hackers começam a cada vez mais hackear as empresas? E daí a gente até criou uma série que está disponível no YouTube que chama The Wolf. A gente já tem diversos episódios que estão disponíveis e que falam um pouco exatamente do perfil do hacker e como que ele pode atacar uma empresa usando as vulnerabilidades de PCs e impressoras. E um dos pontos que comenta é por que que um hacker faz isso, né? E basicamente a gente tem 2 pontos da motivação desse hacker. O primeiro é simplesmente por uma questão financeira. Hoje, com a facilidade de moedas não rastreáveis, né, como o Bitcoin, é muito fácil ele acessar uma rede, sequestrar os dados, né, fazer uma criptografia no servidor e cobrar um valor em bitcoins, por exemplo, para que ele envie a senha e para que esses dados sejam liberados. Um outro fator, eu não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, que era comum ter cyberataques em páginas da internet, que o hacker simplesmente desconfigurava a página da internet e deixava uma assinatura. Por que que eles faziam isso? Era simplesmente para mostrar para a comunidade de hackers que eles podem fazer aquilo. Então, dentro da comunidade de hacker, tem uma disputa ali de quem é melhor, né? E hoje, essa brincadeira que antes era nas páginas da web, hoje estão evoluindo para ataques em grandes empresas. Então, muitas vezes, não tem nenhuma questão financeira para o hacker envolvido, mas é que ele quer mostrar para a comunidade, né, que ele pode hackear a empresa que ele quiser e que ele pode divulgar as informações que ele quiser, né? Por exemplo, no caso da HBO, ele não cobrou para não liberar os dados. Ele simplesmente quis mostrar que ele poderia hackear e que ele poderia divulgar essas informações. E daí, pensando em tudo isso, né, a gente começou a ver como que as empresas se comportavam quando a gente falava de segurança. E a gente percebeu que a maioria das empresas, quando o assunto era segurança, elas se preocupavam basicamente na parte de servidores, né? Então, elas precisavam ter um servidor seguro e ter um antivírus instalado nas máquinas. E daí a gente começou a perceber que tem uma camada abaixo do sistema operacional que os fabricantes de equipamentos precisavam se preocupar, né? E eu acho que esse é um dos pontos que a HP tem trabalhado bastante. Como que a gente pode trabalhar também a nível de hardware para garantir uma segurança? E o principal ponto que a gente tem trabalhado, ainda mais hoje, com novos dispositivos conectados, com novas tecnologias, o que a empresa, né, as pessoas têm que pensar é que qualquer device que está conectado na sua rede, ele está exposto, né? Ou seja, desde um PC a uma impressora, enfim, qualquer dispositivo, uma cafeteira, hoje a gente tem cafeteiras que são conectáveis na internet, qualquer tipo de equipamento conectado na sua rede pode ser uma porta de entrada para um hacker invadir a rede e estar acessando todas as suas informações, né? Então, acho que essa é a principal mensagem que a gente tem trabalhado. A gente precisa começar a se preocupar com essas novas soluções que estão vindo para o mercado. Qual é o nível de segurança a nível de hardware que esses equipamentos têm? Porque hoje tudo está conectado, né? A gente costuma fazer um exemplo para a parte de impressoras. Tem sites que, se vocês colocarem no Google, vocês conseguem hackear endereços de IPs de impressora e entrar dentro da rede de grandes empresas. Né? Então, é muito simples isso, porque as pessoas acabam não pensando, quem que vai hackear uma impressora? Mas hoje 100% das impressoras estão conectadas na rede. Então, se ele invadir a impressora, né, ele consegue achar alguma vulnerabilidade na rede e entrar dentro da rede das empresas. E isso acontece com todos os tipos de device, basicamente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Eu acho que a grande mensagem é a questão da
da proteção dos dados, né? Proteção dos dados que ficam além do hardware e dos sistemas, e realmente o usuário, que é o computador ou a impressora, né, que aquele usuário instalou, é sempre o ponto mais vulnerável, porque o resto do sistema já é pensado, né? Mas esses pontinhos... É porque antes, como a gente não tinha muitos dispositivos conectados na rede, para as empresas era um pouco mais fácil pensar em segurança da rede, né? Porque ela precisava ter um servidor firewall muito bom, né? Enfim, alguns tipos de criptografia que as empresas faziam nos servidores e tudo mais. E basicamente você tinha os endpoints, né? O desktop e os notebooks conectados na rede, que tinham antivírus e tudo mais. Com todas essas tecnologias novas, né, surgiram muitas outras formas de hackear a empresa, né? Teve, enfim, vários casos que a gente pode citar. Teve um que também ficou famoso, foi um caso de um aquário em Las Vegas, que através de um aquário que era conectado na rede, hackearam um cassino. Enfim, então, o ponto é, tudo que está conectado hoje pode ser uma porta de entrada. E a gente precisa começar a se preocupar mais com isso. Até para uso doméstico, né? Então, cada vez mais se fala internet das coisas e tudo mais. Como que a gente pode pensar em segurança, né, e garantir que tudo que a gente está conectando realmente está seguro, né? E um dos pontos que a gente tem trabalhado muito é a impressora, porque também antes, eu acho que por as impressoras não estarem conectadas na rede, ninguém pensava em segurança da impressora, né? Só que hoje você imprime através do celular para uma impressora conectada na rede, manda um e-mail para a impressora. Então, é uma porta de entrada também para as empresas, né? E um ponto positivo de tudo isso que tem acontecido esse ano é que a gente vê que as empresas estão começando a... Nossa, peraí, acho que preciso dar uma olhada com mais calma nisso, né? Nesses pontos que antes a gente não pensava. E não tem perfil de empresa, né? Porque eu falo que ser hackeado é igual ser assaltado. Todo mundo fala, não vai acontecer comigo, acontece com o vizinho e tudo mais, mas nunca acontece com a pessoa. E as empresas que estão sendo hackeadas hoje, elas são de todos os tamanhos, todas as áreas, todos os formatos, né? Não tem, não, eu quero uma empresa financeira. Não, vai desde uma padaria até uma multinacional de grande porte. A vulnerabilidade pode ser a mesma. Enfim, o perigo aí está em todos os lados, né? Eu vou pegar 2 pontos que você colocou até para passar a bola para o Henrique, que é a questão como era antes, né, que era para dar visibilidade, depois foi para a empresa, e que toda empresa pode ser hackeada. Que basicamente eles estão atrás de informação, né, informação das pessoas, que são aí que eles vão conseguir monetizar de alguma forma, que aí fazer um ataque doméstico é o varejo, né, é 1 a 1, conseguir um dado de 1 a 1, e as empresas têm, pela operação, o atacado, né? Que é o conjunto de várias pessoas. Em um lugar eu consigo dar muitos dados. E aí eu acho que é o começo da jornada do golpe, que é quando a gente consegue onde o criminoso pega o dado das pessoas. E quando ele não é bancário, que é onde ele faz o roubo imediato, ele vai querer monetizar isso, né? Ele vai querer comprar uma passagem aérea, vai comprar um plano, vai usar um plano de telefone ou produtos. E aí eu passo a bola para o Henrique da ClearSale para falar um pouquinho sobre o comportamento do criminoso na hora de querer monetizar essa informação. E aí, pessoal, tudo bem? Acho que para começar a falar, quando a gente fala de futuro, a gente fala de digitalização, a gente fala de consumo digital. E quando a gente está nesse meio e está digitalizando tudo que a gente faz, e a gente começa a consumir, e consumir eu não digo só produtos, mas serviços também, de alguma forma a gente está deixando um canal para que eu consiga uma aquisição sem necessariamente estar lá presente ou apresentar alguma forma de conseguir um documento, enfim. Quando a gente está na internet, os dados bastam para você fazer uma transação. E é aí que a ClearSale entra. A ClearSale, ela hoje... Não sei como eu vou passar isso aqui. Bom, a ClearSale ela analisa hoje cerca de 85% de todo o e-commerce brasileiro, e com o intuito de conseguir proteger o canal digital
para que a pessoa que esteja comprando pela internet seja ela mesma. Eu vou apresentar alguns números aqui que parece distante, mas afeta o nosso dia a dia. Antes de apresentar o mapa, as pessoas podem fazer quase qualquer coisa pela internet hoje. Os bancos estão digitalizando, então você consegue abrir uma conta online, você consegue gerar um cartão de crédito online, você consegue usar esse cartão de crédito online para comprar um serviço, para adquirir um produto, enfim, o prejuízo que se pode ter é alto, e é aí que a gente entra. No mercado de e-commerce, aqui, só falando um pouquinho da alta, ele ainda continua crescendo, por mais que a gente já esteja 10, 15 anos brincando de comprar na internet. E aí a gente chega nos números da fraude. Esse número aqui que eu vou mostrar, ele é basicamente toda a tentativa de fraude, ou seja, alguém tentando usar o seu cartão para comprar online, sobre o total de vendas. Então, quando a gente olha para esse número, a cada R$100 vendidos no Brasil hoje, R$3 é alguém tentando usar o seu cartão para comprar na internet. Esses números variam no mapa, como a gente pode ver. Alguns são mais altos, outros menos altos. Só para falar rapidamente o porquê da diferença, a gente cita dois grandes pontos. Um é a digitalização. O Sudeste, o Sul são bem mais digitais já do que o Norte e o Nordeste, pela inclusão digital, pela renda, entre outros fatores. E isso é visível aqui. Então, não necessariamente eu tenho mais tentativa de fraude. Eu posso só ter menos total de compras. Quando a gente olha aqui para cada estado e a gente vê que a média do Brasil está em 3%, a gente observa lá, por exemplo, Tocantins, que a cada R$100 vendidos na internet, R$9 é alguém tentando usar o seu cartão para comprar online, com uma entrega para Tocantins. Por que tem mais para o lado de lá, menos para o lado de cá? Se a gente olhar para cá, a população dessa região aqui, só São Paulo deve consumir cerca de 40% a 50% do consumo da internet. Então, o peso fica mais para cá, acaba puxando a média mais para esse lado. Quando a gente olha para o que o fraudador quer, ele quer, na verdade, liquidez. Tem uma metáfora que a gente faz que é basicamente o seguinte. Eu tenho um micro-ondas de R$500 e eu tenho um celular de R$500. O que tem mais liquidez no mercado negro? O que é mais fácil para o cara revender? O celular. E isso acaba sendo refletido nesses indicadores. Quando a gente olha lá para o ponto lá em cima, quanto mais para cá, mais o percentual da distribuição de vendas online é concentrado. Então, a gente vende muito celular na internet. E ali é o número de tentativas de fraude. Então, é aquele percentualzinho de tentativa de fraude nesse gráfico de distribuição. E aí, quando a gente olha para isso e olha para o celular ele é muito vendido e ele é muito buscado pelos fraudadores justamente pela liquidez que se tem. O que é diferente, por exemplo, de um brinquedo que talvez tenha um ticket médio menor ou talvez tenha uma tensão menor de se repassar no mercado negro. Alguns pontos só dos extremidades aqui para a gente passar. Games está ali, então games vende, mas não vende muito, mas mesmo assim é muito atacado, porque a liquidez também é alta. Então, por mais que a população toda, geral, não consuma ainda muito games pela internet, ele tem uma liquidez alta, então pode ser alvo de uma tentativa de fraude para tentar usar os seus dados para comprar online. E aqui, que seria a vaca leiteira, né, como o Rafa chama, que eu vendo eletrodomésticos pela internet, eu vendo muito e tenta um pouco fraudar. Por quê? Porque vai ser difícil eu repassar a geladeira para o vizinho. Quando a gente olha a diferença entre a média do Brasil para os pequenos, os caras que estão começando hoje, que em teoria não tem exposição. Só para falar um pouco, imagina que a gente tem lá, sei lá, Ponto Frio, Walmart, Ricardo Eletro, iFood, entre outras grandes empresas que trabalham no comércio eletrônico, elas, em teoria, têm uma estrutura melhor para proteger. Então, mas também é muito mais visado. As pessoas vão buscar mais porque conhecem mais. Os pequenos também são atacados. O cara que começou ontem está vulnerável, e aí está vulnerável não só porque está começando, não tem uma estrutura para olhar para isso, para proteger a sua base, mas também porque o fraudador ele quer o produto, não importa o canal. Se é mais fácil ir lá, ele vai lá. Se é mais fácil ir aqui, se ele acha uma brecha aqui, no Brasil inteiro, ele vai tentar usar isso.
E aí, quando a gente fala de digitalização, a gente está com 98% do tempo com o celular e é um canal que a gente também já está utilizando para comprar online. E aí, quando a gente olha, isso aqui é de 2015, aquilo ali é de 2016, e a gente olha na média geral ali, 5%. Não sei se vocês lembram, mas no Brasil, no e-commerce inteiro, são 3%. Henrique, por que está maior? É basicamente o mesmo motivo. As pessoas estão se acostumando a comprar pelo celular. As pessoas, pela facilidade, às vezes, ou por não conhecer, ou nunca ter usado, elas ainda estão se acostumando a comprar pelo celular. Só para ter uma ideia, a cada R$100 vendidos na internet, eu vou usar sempre essa metáfora porque é fácil de entender, R$21 mais ou menos vem de um dispositivo mobile. Então, 21% de toda a venda online hoje já é feita pelo celular. E a gente está crescendo. Há 2 anos atrás não chegava a 10%. Aqui tem a média, e aí a gente olha lá, das tentativas de fraude, o maior percentual de tentativa, ou seja, tentativa é o fraudador tentando pegar o produto sobre o total de vendas lá. Pelas pessoas estarem não acostumadas a comprar pela internet, esses números parecem absurdos, mas acabam sendo esses mesmos. E aí é onde a ClearSale entra para tentar inibir esse tipo de fraude. Só para terminar, a gente está falando aqui de e-commerce porque é a nossa expertise, a gente nasceu no e-commerce. Mas hoje, com os dados, você consegue ir numa loja online da Claro e adquirir um celular. Você consegue ir num banco e abrir uma conta. Então, imagine alguém ter uma conta corrente ou um cartão de crédito no seu nome. Isso é bem crítico porque é a fonte de monetização direta, né? É o cara invadindo o banco. É o cara acessando o banco, não necessariamente através da rede, mas usando os dados para criar esse canal lá dentro. Bom, acho que do risco geral, acho que gira em torno disso. Pessoal que entendeu. Que tem risco, lembre-se, esse risco aqui é o lojista que está sofrendo. Hoje é um dos cenários mais seguros para se comprar pela internet. Então, à medida que eu evoluo na tecnologia, eu também crio um canal de comunicação com o meu cliente bom, muito seguro. Então, é seguro comprar pela internet, mas os fraudadores utilizam desse canal para tentar ganhar dinheiro do lojista, ou do banco, ou da telecom, por exemplo. E o objetivo principal são os 96%, né? Os 97% que não são tentativas de fraude, né? Que é a compra boa e não ficar focado tão bitolado nos maus compradores, no sentido de quem tá tentando fraudar, né? Isso mesmo. E eu vou aí aproveitar esse gancho que, querendo ou não, se a gente está pensando em 97% de transações lícitas, a gente está falando do primeiro ponto, que é a experiência do cliente. Então, a experiência, podemos brincar que é 97% a responsabilidade da empresa e 3% só a questão de segurança. Porém, esses 3%, quando não acontece, daí pode dar uma dor de cabeça. Passo a bola para o Marcos do iFood para falar um pouquinho desses 2 pontos. Como garantir essa experiência, mas garantir também que essa experiência vai ser boa, vai ser segura. Claro, obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Eu vou contar, acho que todo mundo conhece bem o iFood, já conhece bem a marca, mas eu vou falar alguns pontos que eu acho interessantes até para mostrar um pouco da nossa visão sobre isso. O iFood é uma empresa que nasceu há 6 anos e a gente é uma empresa de tecnologia. Então a gente se chama de Food Tech. Então é uma empresa de tecnologia que trabalha no mercado de alimentação para melhorar a experiência dos clientes junto com os nossos parceiros, os restaurantes, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então entra na questão de todo mundo estar com o aparelho na mão, ou usando outros tipos de aparelho, por voz, por mensagem, para poder se alimentar. E outro ponto importante do iFood é que um dos nossos principais valores são os clientes. Então a gente se preocupa muito
com o cliente é um valor muito forte dentro do iFood. Juntando tudo isso, o que a gente acredita? Que a gente pode, os dados, olhando só pelo lado da fraude, só pelo lado negativo, você vai ficar com medo de usar a tecnologia. Mas se a gente olhar a nossa vida hoje, a gente vai ver o tamanho da conveniência, da personalização do produto, de como usar, como te entregar uma experiência muito melhor de alimentação, aquilo que você está procurando. Isso só é possível através de dados e de conveniência como o pagamento online. Então a gente se preocupa muito em criar essa experiência muito boa, mas a gente sabe que para as pessoas entregarem os dados para essa máquina que pode melhorar a experiência, para elas confiarem na marca, a gente precisa passar essa confiança e precisa cuidar muito bem desses dados e também da segurança do pagamento, das transações, da identidade do cliente. Então a gente acredita que todas as empresas, principalmente aquelas que nascem com tecnologia, tem que se preocupar de uma maneira ampla. Então isso não fica só restrito ao time de tecnologia, mas a empresa inteira se preocupa com isso. Então a gente tem uma visão de segurança bastante ampla na empresa, em se preocupar, e a gente entende que os outros e-commerces do Brasil também precisam todos se preocuparem, porque essa é a forma de proteger todo mundo. Se o atacante não tem a oportunidade de fraudar, de roubar um celular, então aquilo vai se tornar cada vez mais difícil e uma prática menos rentável. Então, cada vez mais vai proteger todo mundo. Então, esse é um pouquinho da nossa visão aí. Eu acho que você resumiu em duas partes, né? Vocês cuidam dos dados e da identidade, que basicamente foi os dois aspectos que eles falam, que o Bruno e o Henrique comentou, e a questão que a empresa inteira tem que cuidar da segurança, e basicamente o que o Bruno falou, né? Qualquer empresa pode ser atacada. Eu vou começar a parte do debate falando um pouco. Você falou de experiência, né? O nosso primeiro pilar do painel são as novas tecnologias, né? Como que o iFood pensa, vê essa questão dos dados para fazer uma entrega dessa experiência? E eu acho que a gente tem aí essas novas tecnologias ajudam tanto a dar essa experiência como também a evitar o risco, né? E aí eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre esse aspecto. Então vamos lá. Hoje muitas empresas às vezes querem usar palavras de tecnologia da moda, machine learning, ou outras tecnologias só por falar. Mas a verdade é que hoje a gente usa no dia a dia, dentro do iFood, por exemplo, para acrescentar na personalização e na experiência do usuário e na segurança. Então, todos os dados dos usuários são usados de uma maneira anônima para proteger a privacidade, mas ao mesmo tempo melhorar a experiência do cliente. Então, os próprios dados dele contam a favor dele na experiência, mas também na segurança. Então, um exemplo para proteger a sua identidade. Então, se a gente tem um roubo de conta, por exemplo, de alguma forma alguém conseguiu descobrir a sua senha e você vai fazer e ele vai tentar fazer um login, o próprio e-commerce ele tem que se preocupar com essa senha roubada em outro lugar. Então ele tem que se preparar para detectar que aquela pessoa que está tentando fazer o login, tentando usar a sua conta, não é ela, não é exatamente o dono da senha. E isso, essas novas tecnologias como machine learning, uso de big data, ajudam muito a proteger os dados dos usuários. E também acho que até a ClearSale
pode falar muito melhor sobre isso, na proteção do pagamento online das transações. Então, os dados são muito importantes para a gente conseguir detectar e prevenir esse tipo de ação. A tecnologia, ela vai sempre evoluir. Eu sempre uso uma brincadeira de... Não sei se alguém conhece os videogames lá, mas na época tinha pirataria. E aí toda a nova geração tentava inibir aquela pirataria, e aí passava 1 mês, 2 meses, conseguiam passar. À medida que a gente evolui a tecnologia, os fraudadores também. Então a gente sempre tem que estar evoluindo. E aí é onde entram essas tecnologias, a Big Data, o Machine Learning. A gente tem usado algumas coisas de Deep Learning pelo volume de dados que a gente tem para tentar explorar um pouco mais além. E essa tecnologia, ela está nos dados, mas também ela está nas regras de negócio, ela está no fluxo junto até com o consumidor. Tem um movimento do mercado, como exemplo, que é um movimento em prol da boa compra, do bom comprador, que é um aplicativo Compre e Confie, que é um aplicativo que você baixa, e aí toda vez que você compra alguma coisa na internet, você recebe uma solicitação, uma notificação. E aí naquele botão você consegue falar, cara, não fui eu. E aí aquela compra ela pode ser evitada. Então, essa tecnologia no fluxo auxiliando então a inibir o fraudador. Então, a gente ajuda, Cresceu ajuda, olhando para tudo, olhando Big Data, usando essas tecnologias, mas também esse fluxo, essa regra, esse app novo, consegue ajudar também a facilitar a vida do bom comprador e dificultar a vida do fraudador. É isso. A gente está falando a gente está falando das novas tecnologias. Eu acho que o Bruno consegue entrar também na questão que as novas tecnologias são camadas, né, de proteção. Tem o antivírus, que é o tradicional, mas também a gente tem essas camadas. O legal do bate-papo é que cada um, quando a gente fala de vulnerabilidade, né, cada um está falando de um momento que o dado pode ser roubado ou que o equipamento pode ter uma vulnerabilidade, né? Então, por isso que quando eu falo em segurança, né, para os usuários, para as empresas, a gente nunca pode olhar um ponto em específico, né? Tem que ver o conjunto da obra como um todo, né? E o que a HP começou a olhar, que a gente viu que outras empresas não olhavam, era exatamente uma camada de hardware, né? E daí a gente começou a trabalhar junto com grandes parceiros, né? Intel, AMD e Microsoft, de como que eu posso garantir que na camada de hardware também você vai estar seguro, né? Então, a gente precisa ter um antivírus nos equipamentos, a gente precisa ter um sistema operacional que cada vez se atualize, porque, como o Henrique comentou, os hackers se atualizam também de uma forma muito rápida, né? Como que a gente pode ter um sistema de pagamento que seja seguro, servidores na empresa que sejam seguros, né? E até da parte de videogame, uma das coisas que acabou acontecendo quando os videogames começaram a ficar conectados, também houve um caso de hackeamento muito grande das consoles de videogame, né? E daí que a gente começou a perceber a questão do hardware, né? Porque quando você olha um videogame, por exemplo, você não tem um antivírus instalado nele, né? Então, muitas vezes como que eu posso proteger isso a nível de hardware. E daí a HP, junto com a Intel e com a AMD, começou a pensar como que, através dos processadores, através da BIOS dos equipamentos, a gente pode garantir que a empresa tendo, né, todo um sistema nos sistemas mesmo, né, de sistema operacional, servidores, tendo toda uma característica de segurança, a gente pode garantir que a nível do hardware ele também vai estar seguro. Porque não adianta você ter o servidor melhor do mercado, com a melhor segurança, e ter um equipamento montado, por exemplo, que você vai no mercado, né, e monta, que ele não vai ter nenhum tipo de segurança a nível de hardware. E daí são diversas tecnologias que as empresas, não vou falar em techniquez aqui para o pessoal não dormir, mas basicamente são tecnologias que vão sendo desenvolvidas todos os meses, basicamente, né? Atualizações de firmware, de BIOS e tudo mais. E se a gente pensar na evolução da tecnologia, antes, por exemplo, quando a gente falava de equipamentos de processador, você tinha modelos novos a cada 1 ano e meio, 2 anos. Né? Hoje, a atualização desses hardwares tem sido cada vez mais rápida, né? Num espaço de tempo menor, exatamente por isso.
Porque não adianta você só fazer uma atualização do software para garantir que você vai estar num nível de segurança adequado. Você precisa fazer essa atualização de hardware também. E o pessoal é muito criativo também, né? Então, além da evolução, tem a criatividade, ainda mais aqui no Brasil também, né? A gente fala que o pessoal é muito criativo para todo tipo de cyberataque, para todo tipo de hackeamento em si, né? Então, o trabalho deles, que é o que a gente tem que pensar, é procurar brechas no sistema. Então, é um trabalho que nunca tem fim. Toda vez a gente tem que se atualizar, entender o que está acontecendo no mercado, tentar descobrir antes desses hackers aonde estão essas vulnerabilidades, né? E o que a HP está tentando fazer é fazer com que empresas como a iFood, por exemplo, não precisem se preocupar nessa camada de hardware e que a gente possa oferecer uma tecnologia tão segura para que com o restante da solução que ele tenha, né, não ter nenhum issue de segurança. Porque um dos pontos também que a gente fala muito, além do dano do roubo, né, das informações e tudo mais, imagina você ficar com uma empresa, um iFood, por exemplo, parado um dia inteiro, né, porque o servidor foi criptografado, ou o prejuízo que as empresas podem ter com os dados roubados, a dor de cabeça, muitas vezes, né, do próprio usuário. Então, para os usuários também é importante pensar. E hoje não adianta fugir, né? No começo muita gente falava, eu não vou comprar pela internet, mas hoje não tem como fugir da tecnologia, né? Não tem como você, cada vez mais está ficando comum, cada vez mais faz parte da nossa vida isso, né? O celular é o dia inteiro conectado, né? Enfim, então realmente, já que, né, isso faz parte da nossa vida, como que a gente pode cada vez mais tornar isso seguro para as pessoas se sentirem confortáveis também, né? E porque facilita muito a vida das pessoas. Então, como que a gente pode proporcionar essa segurança na utilização dos equipamentos, enfim, do hardware como um todo, né? Ótimo. Vou abrir para perguntas. Alguém tem uma pergunta? Opa. Também. Acho que nem precisa, né? Precisa, minha voz é horrível. Desculpa. Bom, então eles competem entre eles, pelo que entendi, para ver quem pode mais, né? Eu consigo chegar lá, etc. e tal. Então, de uma certa forma, eles também dão muito trabalho para vocês da segurança, né? Eles ensinam a vocês a ter mais maneiras de tentar bloquear o máximo possível, né? Exatamente. A HP, a gente tem feito um trabalho, inclusive, com ex-hackers, digamos assim, né? Então, pessoas que são muito focadas na questão, que já foram hackers, que conhecem esse submundo, digamos assim, dos hackers, para a gente conseguir entender e para que ele nos ajude também a desenvolver essas barreiras da onde eles podem chegar. Mas, assim, é sempre uma atualização, né? Esses hackers, eles não param, é o trabalho deles é fazer isso. Eles são feras, exatamente. Então, o que a HP está tentando fazer é principalmente ter parceiros grandes de mercado. Então, hoje a gente trabalha muito com Intel e AMD, porque eles fornecem parte do hardware, né, que a HP utiliza nos equipamentos, junto com os engenheiros da HP, para como que a gente pode sempre estar tentando estar um passo à frente do que eles possam vir a fazer, né? E o bom é que a gente está conseguindo utilizar parte dessas pessoas, né, desses talentos, para ajudar a gente a desenvolver soluções para ficar cada vez mais seguro. Só que uma das coisas que a gente percebeu é que não tem fim mesmo, né? Porque a tecnologia hoje e é cada vez mais rápido. Porque antes a gente fazia uma atualização, você tinha algum tempo até surgir alguma tecnologia nova. Hoje é tudo muito instantâneo, é muito rápido, né? Então, tanto o time de pesquisa e desenvolvimento da HP trabalha hoje com foco muito grande. Hoje o principal pilar da HP é exatamente a parte de segurança, para poder proporcionar um pouco mais de confiança no usuário de estar utilizando os equipamentos, né? Mas eles dão bastante trabalho, sim. Mas, enfim, acho que faz parte da forma como o mundo está tá mudando, né? Então, antes a gente falava muito de segurança de outras formas, hoje é só um novo meio da gente se preocupar com esse tipo de segurança. É um talento desperdiçado, mas a gente também não pode esquecer que o Brasil também está fazendo bastante startup, né? iFood
começou assim e na hora o talento feito pro bem, né? Essa outra. Mas é um ótimo ponto. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma questão. Vocês falaram de machine learning, essa questão dos talentos. Como que vocês veem o impacto dessa... Vocês falaram de machine learning, que é a inteligência, né? Vem a otimizar as coisas. Mas o Elon Musk, que é o cara da Tesla, que está fazendo os carros autônomos, né? Coisa bem futurística, ele é um dos haters dessa tecnologia, até por conta que ele acredita que isso diminui o emprego. Vocês já fizeram essa análise de o impacto da tecnologia e os ganhos e as perdas, né? Ou se existe perda de verdade, ou eu acho que é um exagero? Vou começar dando uma opinião minha, né? É um assunto bem... tem muito debate, né? Essa questão de a tecnologia está roubando empregos, enfim. Eu vejo de um lado totalmente diferente, né? Eu penso que quando eu nasci não existia a profissão que eu tenho hoje, né? E é uma profissão de tecnologia. Então eu vejo que algumas profissões elas estão deixando de existir, em contrapartida outras profissões estão nascendo e gerando muitos empregos, né? Então, quantos programadores hoje existem que há 20, 30 anos atrás não tinha, né? Quantas funções dentro de empresas começaram a existir por causa da tecnologia? O que talvez acabe mudando é o perfil do trabalhador, né? E que daí a gente tem que se adequar a esse perfil dos novos empregos. Então, um dos pontos que, daí não como HP, mas que eu tenho estudado muito com as empresas de tecnologia, é que apesar do índice de desemprego no Brasil estar alto, para a área de tecnologia tem uma falta de mão de obra qualificada muito grande. E muitas empresas acabam tendo que importar trabalhadores por causa disso. Então, acho que uma das coisas que o Brasil tem que começar, e outros países também, né, é exatamente nessa qualificação de mão de obra para essas novas profissões que estão aparecendo, né? Não as que hoje a gente tem, mas profissões que daqui 5, 10 anos vão começar a existir e outras que vão deixar de existir, né? Então, eu vejo mais como uma oportunidade de outros tipos de emprego e mais uma mudança de perfil dos trabalhadores do que simplesmente estar roubando emprego, enfim, deixando de ter empregos no mercado. Geração que eu cheguei a operar Telex e fico muito feliz com isso, porque cheguei até aqui. E isso não quer dizer que eu não saiba operar laptops, esses outros aparelhos mais modernos, né? Então, tudo são ciclos. Exatamente. E eu sou uma figura viva disso. Tá? Super concordo com o Bruno. E só complementando, imagina que há 20, 30 anos atrás, todo o recurso, o capital do mundo girava em torno de algo físico. E aí, de 20, 10 anos para cá, a coisa digitalizou e o mundo digital é quase infinito. Então, aquele petróleo que a gente dependia para ganhar dinheiro, agora está lá, mas a gente tem o Facebook, tem o Google, que são uma das maiores empresas do mundo. E estão todas na internet. A gente não vê, está ali. Tem um espaço para criação muito grande. E aí, quando a gente muda o ofício para algo que mora nesse lugar quase infinito, o trabalho também talvez seja, não sei explorar o infinito, mas tem muita coisa para se fazer e tem muito lugar nesse espaço digital. A gente sempre vai acreditar muito nas pessoas, porque são elas que constroem esse mundo digital, são elas que constroem esses robôs que criam carros, são elas que constroem o iFood, constroem a HP, constroem a ClearSale. E a ClearSale em si, a gente tem um foco tão grande lá que, em média,
a gente gasta nas empresas cerca de 1,5% da receita com pessoas. Na ClearSale a gente gasta quase 4%. Isso é refletido nesses prêmios que a gente ganhou de melhor empresa para se começar a carreira, terceira melhor empresa para se trabalhar na área de TI e afins. E a gente sempre está crescendo em pessoas, não necessariamente na mesma escala porque imagina que o algoritmo ele vai sempre conseguir testar todas as possibilidades que foi programado para tentar testar, conhecer. A pessoa ainda tem raciocínios que chegam a 7, 8 níveis de distância que você consegue pensar numa coisa nova que nunca existiu. O robô não consegue pensar tanto nessa coisa nova se não for baseando-se na cópia ou na interação entre coisas. Então, esse poder criativo, esse espaço para se criar coisas, vai estar lá, e aí depende desse movimento empregatício, talvez, em 1, 2 gerações, começar a se adaptar e começar a gerar esses recursos infinitos, digamos. Eu concordo, só queria acrescentar um ponto. Eu concordo bastante com esse lado otimista de que a gente tem uma oportunidade pela frente, muita coisa pode mudar para melhor, positivamente, com novas tecnologias, com inteligência artificial, mas ao mesmo tempo a gente precisa ficar bastante preocupado em países como o Brasil, em que a gente precisa assumir o controle disso e construir em cima desse mundo digital, trazer cada vez mais pessoas, mais brasileiros para trabalhar, se qualificar e ajudar a construir esse futuro. Ele não vai acontecer, senão a gente vai deixar na mão de outras pessoas, outros países que podem controlar isso e acabar, enfim, acabar sendo as pessoas prejudicadas, tendo o emprego perdido. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser otimista, a gente tem que, de fato, conversar bastante sobre isso e agir e botar a mão na massa e ajudar a construir esse futuro. Eu adorei o debate, mas se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai mais uma. Se vocês puderem cada um dar 2, 3 dicas para consumidor, para as pessoas, para as empresas, de como se prevenir, aí cada um cuidando da sua especialidade, acho que a gente consegue ter um fechamento legal, né? Começar aqui. Eu acho que o primeiro conselho é se preocupe com o que você está conectando, né, na rede. Então, não saia simplesmente conectando qualquer dispositivo na rede, mesmo que seja na rede da sua casa. Pensa que hoje a maioria das suas informações estão na área virtual, né? Então você tem muita informação pessoal no seu celular, nos seus equipamentos. Então acho que o principal ponto é atenção aos equipamentos que você está comprando. Nem sempre o que é mais barato acaba, muitas vezes sai mais caro, né? Porque você pode ter uma dor de cabeça. E isso independente se é para uma empresa ou para um usuário final. E um outro ponto também, a gente está falando muito de riscos de segurança e tudo mais, mas o ambiente ainda é muito seguro, né? Então pensa que existem diversas empresas, como a ClearSale, a HP, Intel, entre outras empresas que se preocupam com essa questão de segurança, né? Então acho que escolha os fornecedores corretos dos equipamentos que você está comprando, mas ao mesmo tempo fique seguro, porque eu vejo que dentro das empresas de tecnologia a questão de segurança tem sido cada vez mais debatida e cada vez mais importante. As empresas têm percebido essa necessidade de investimento em segurança. Então não quero deixar o pessoal com medo não, a internet, os equipamentos não são seguros. Pelo contrário, né, o que a gente tenta fazer é alertar para que as pessoas tenham conhecimento. E existem também diversos vídeos no YouTube, tanto da HP quanto de pessoas de tecnologia, que dão algumas dicas, né, de como utilizar o equipamento, não sair clicando em todos os links que você recebe, ficar receoso daquelas promoções, né, clica aqui que você ganhou alguma coisa muito bacana e tudo mais. Então é simplesmente prestar atenção aonde você está entrando, os sites que você acessa,
Hoje também, para a parte de sites, existem diversos certificados que garantem que aquele site é um site seguro para fazer compras e tudo mais. Então, é simplesmente, tem um equipamento seguro, então veja o fornecedor que você está comprando e tendo algumas precauções de como utilizar esse equipamento, com certeza você não vai ter nenhum problema na utilização. Acho que tem intersecção entre as coisas que a gente vai falar aqui, mas vou tentar sair desse comum. Imagina que a gente está transitando dados. E hoje, na internet, por exemplo, para comprar online, tudo que você precisa são dos dados que estão no seu cartão. E esses dados podem ser obtidos de muita forma, de muitas formas. Imagina que se eu tirar uma foto no WhatsApp do meu cartão, porque eu vou emprestar para um amigo comprar na internet, esse dado vai ficar armazenado lá e se alguém entrar na minha rede, se alguém conseguir pegar, eu perdi os dados do meu cartão, estou vulnerável, posso ser fraudado. Provavelmente será. Acho que isso é um grande ponto. Então, cuidar com seus dados, onde você insere eles, indo nessa linha de verifica onde você está inserindo essa informação. O site é confiável? Putz, se você está em dúvida sobre o endereço que você digitou, pesquisa no Google, ele vai te recomendar de alguma forma. Pesquisa no Bing, outras ferramentas de busca. Confere se tem um certificado. Esse certificado normalmente está dentro de um site confiável, porque ele está fazendo isso justamente para conseguir criptografar seus dados, justamente para conseguir proteger essa comunicação entre o consumidor final e a loja. E acho que, terceiro, usa e abusa dessas tecnologias que estão aí para tentar dificultar o trabalho do hacker, do fraudador. Então, putz, o antivírus, quem é que atualiza antivírus? Eu passei muito tempo sem atualizar, até me fraudarem, ou algo do tipo. Usa essas tecnologias para comprar online. Tem esse app Compre e Confie, que ajuda você a saber se estão usando seus dados na internet. Ele vai tentar te ajudar a inibir o fraudador que tentar usar os seus dados. Usa e abusa dessas tecnologias, instala as atualizações. Como ele falou, o pessoal está trabalhando para atualizar o seu sistema para ficar mais seguro. A maioria das atualizações do seu celular, do seu computador, são de segurança, porque tem alguém olhando para isso, algum hacker achou uma brecha, eles estão tentando corrigir essa brecha. Enfim, acho que isso gira em torno dos 3 pontos que eu gostaria de comentar. Eu gosto de 2 pontos, eu acho que são super importantes. Um é um pouco mais geral e o outro bastante específico. O primeiro, mais geral, pense no mundo digital como o mundo físico. Então, se você sempre tiver esse pensamento na cabeça, não confie em tudo que você vê no mundo digital, como você não confia em tudo que vê no mundo físico. Se alguém chega oferecendo para você um produto muito mais barato do que ele de fato é na rua, você vai comprar ou não? Fora de uma loja que você conhece, você vai comprar ou não? É a mesma coisa com um e-mail ou com uma loja que você nunca ouviu falar que está vendendo mais barato. Então você tem que tomar esse mesmo cuidado que você toma no mundo físico, também no mundo digital. Então esse é o mais genérico. E o segundo, bastante específico, tomem cuidado com as suas senhas. Eu vi um relatório da Verizon, que é uma operadora americana, em que eles calculam que 80% dos cyber ataques que tiveram esse ano nos Estados Unidos, 80% foram por causa de senhas roubadas ou senhas fracas. E o exemplo que eles dão é que a senha mais usada de todas é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso facilita muito para que alguém roube sua identidade. Então tome cuidado com essas senhas fracas e também usar a mesma senha em todos os sites que você conhece. Então, essas 2 dicas aí acho que podem proteger bastante. Acho que quer fazer a mesma pergunta? Como a gente havia dito, muito pelo contrário. Hoje, a
a gente diz para tomar esses riscos, porque vai ter o spam no e-mail que você pode clicar e que está fazendo uma cópia do site do Ponto Frio para que você insira seu cadastre lá e vá. Então, é só tomar cuidado com as coisas, como disse ele, não acreditar em tudo que aparece para você, mas a maioria vai ser boa. A maioria vai ser boa, mas vai ter aquele específico, aquele SMS do banco pedindo para colocar a sua senha, vai ter aquele e-mail de promoção de um notebook de R$5.000 por R$500, vai ter promoções desse tipo que vão dar vontade de comprar, mas aí você vai olhar lá e, na verdade, é um site falso, etc. Então, você vai receber SMS, vão receber e-mails dos amigos e afins falando sobre isso, mas os fraudadores vão tentar achar essas brechas para conseguir tirar essas informações de você. Então é mais um alerta de cuidado. Comprar na internet hoje é um dos lugares mais seguros de transitar. São os 3% versus os 97% das transações boas. Então, agradeço muito a participação do Bruno, do Henrique e do Márcio e a participação de vocês. Obrigado.